Não deixe de assistir essa live, pois você vai ser transformado. Bom dia. Bom dia, gente. Vocês estão felizes? Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Bom dia, salve. Como que vocês estão? Felizes? Bom dia, Mara, Deus abençoe. Estamos orando por você e pelo Rick, Deus abençoe. Bom dia, Diogo, Núbia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Dila, Deus abençoe. Todo mundo tá feliz aí, gente? Já pegou seu cafezinho? Já tomou café hoje? Samuel, Rosa, Deus abençoe. Bom dia, Cida Barreto, minha mamãe. Gabriela, Deus abençoe. Rosa, Deus abençoe. Vai entrando, minha gente. Encaminha para algumas 600 pessoas. Quem está sendo transformado por essa live dia após dia, Felipe, Deus abençoe. Coloca um foguinho aí. Você que está sendo transformado, põe foguinho, põe foguinho, põe foguinho. Erickson, Deus abençoe. Põe um foguinho aí, Vini, Deus abençoe. Lise, Deus abençoe. Coloca foguinho aí, gente, se você está sendo transformado, se sua mente está explodindo. Vamos lá, alguém. Gente, eu vou falar hoje de uma coisa que é um tabu muito grande. Mai dos Santos, Deus abençoe. Jane Guedes, Deus abençoe. Vou falar hoje de uma Hanna, Deus abençoe. Vou falar de um tabu muito grande que lá no fundo muitos querem, mas por não se alcançar, muitos criticam. Vi, Deus abençoe. Mas é uma bênção de Deus sobre a vida das pessoas. Quero falar hoje sobre riqueza. Sabia que você olha Emitakata, Deus abençoe. Sabia que você olha para o Antigo Testamento e um dos maiores sinais de Deus que você vê sobre a vida de uma pessoa que Deus escolheu é a riqueza e a prosperidade. O Senhor escolheu isso como sinal lá no Antigo Testamento. Um sinal de que Ele está com a pessoa. É riqueza e prosperidade. A riqueza é a abundância de bens, abundância de posses. E em tempos de crise, eu quero que você saia muito bem equipado e treinado dessa live. Em tempos de crise, a riqueza troca de mãos, porque a riqueza não fica parada na mão de pessoas ansiosas, aflitas, sanguíneas, coléricas. A riqueza, ela fica na mão dos sábios. Em tempos de crise, a riqueza troca de mãos, ela sai das mãos dos impacientes e vai para a mão dos pacientes. Você sabe que toda a riqueza que Deus designou para o homem está na terra, ela não sai da terra. Ela está aí. Quando alguém morre, ela vai para outras pessoas. Então, essa sabedoria para ter riqueza é algo muito especial da parte de Deus. Riqueza não é acúmulo, né, de bens numa busca errada. Riqueza é abundância de bens. Riqueza não se faz tomando nada de ninguém, roubando nada de ninguém. Riqueza não vem da corrupção. A riqueza de Deus lá traz paz, riqueza traz alegria, riqueza traz muitos benefícios. Cris, Deus abençoe. A riqueza, ela traz felicidade,
Tem muita gente que diz que dinheiro não traz felicidade. Traz sim. Você pode comprar saúde, você pode comprar um lugar seguro para você viver. Então existem uns equívocos. E para mim o principal deles é o preconceito das pessoas que não têm com as pessoas que têm. Patrícia, Deus abençoe. Quando nós temos preconceito, bom dia, Bianca. Quando nós temos preconceito com as pessoas que têm, a gente jamais vai ter acesso a elas para que a gente aprenda. Glenda, Deus abençoe. Remiro, Deus abençoe. Kelly, Madonna. A gente vai ter dificuldade de aprender se a gente tem preconceito com alguma coisa. Então, se você tiver preconceito com o mover de Deus, você vai ficar longe das pessoas que mais são avivadas, que mais se movem. Se você tem preconceito contra o conhecimento de Deus, você vai ficar longe de bons teólogos que vão te ensinar a ser melhores. Finar, Karine, Deus abençoe. Então, a riqueza, ela precisa de um rompimento na nossa mente. Bianca, Deus abençoe. Ela precisa de um rompimento na nossa mente, um rompimento. E eu quero ajudar você. Então, a primeira coisa para refutar esse medo da riqueza. Deuteronômio 8, versículo 17. Isso aqui é muito bom, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é Deus ensinando a nossa mente sobre o que é a verdadeira riqueza, sobre o que é a riqueza aos olhos dele. A verdadeira riqueza e a falsa riqueza, elas parecem até. Bruna, Deus abençoe, mas nem sempre elas têm o mesmo fim, ela tem o mesmo fruto, porque ela não tem a mesma raiz. Júnior Campos, Deus abençoe, amigo. Me falaram que foi fogo de Deus aí na sua igreja. Deus abençoe. Então o texto diz assim, Deuteronômio 8:17. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos juntaram para mim toda essa riqueza. O Senhor está falando, não diga. Você não pode dizer que o que você tem foi porque você mesmo fez. Cíntia, Deus abençoe. Diante de Deus, os seus feitos não são seus, mas foi Deus. A Bíblia diz que o querer e o efetuar vem do Espírito Santo. Paulo, ele fala para os outros apóstolos, eu fiz mais do que todos vocês juntos, contudo não eu, mas o Espírito que habita em mim. Então o cristão precisa entender que ele tem a disciplina, ele tem o conhecimento, ele vai lá e faz, como se tudo dependesse dele. Depois ele confia, porque tudo no fim depende de Deus. É como o semeador. Ele escolhe a semente, ele prepara a terra, ele põe a terra, ele tampa. Mas depois que ele tampa, o máximo que ele pode fazer é regar. Quem vai dar o crescimento é Deus. Quem vai fazer tudo aquilo crescer e ter vida é Deus. O homem não pode dar vida às coisas, só Deus pode. O verso 18 diz assim, mas lembre-se do Senhor, Cris, Deus abençoe, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme você vê hoje. Olha que louco. Riqueza vem de uma capacidade que Deus dá, e ela confirma a aliança que Deus tem. Foi isso que a gente leu no texto. Pois é Ele que dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando sua aliança. Uma das grandes confirmações da aliança de Deus com você é ter mais que o suficiente para viver. É ter a medida extra que vai mudar a vida do próximo. É ter a medida recalcada, sacudida e transbordante. Então é mais do que você precisa para viver. Esse é um sinal da aliança de Deus com você. Quando você for orar numa refeição, quando você for orar no café da manhã, quando você orar, muito bom, Manu. Quando você for orar sobre isso, ore sempre falando, Deus, faz de mim, faz de nós, mantenedores das nações. Faz de nós aqueles que vão assistir o órfão, a viúva e o estrangeiro. Faz de nós as pessoas que vão estar preparadas para ajudar quem está começando a vida, quem está começando a caminhada. Então a história nunca é sobre você, a história não é sobre mim, a história é sobre o corpo de Cristo.
E a verdade é que à medida que não sabemos administrar as coisas que Deus nos dá, é à medida que a gente dá uma vasta oportunidade para que outros governem aquilo que deveria ser o nosso governo. Para que outros façam aquilo que estamos fazendo de qualquer jeito. Então não importa se você vende trufa, importa que ela não seja de qualquer jeito. Não importa se você vende brigadeiro, importa que ele não seja de qualquer jeito. Nene Melo, Deus abençoe. Não importa o que você faz, importa que você faça com nobreza, que dê para ver traços de excelência, honestidade, caráter. E se você fizer isso por bastante tempo, você vai ser conhecido como uma referência disso. Mas quem faz de qualquer jeito só porque precisa do dinheiro, só porque precisa sobreviver, ele não vai fazer isso por muito tempo. Um rompimento da mentalidade, presta atenção nisso, gente, para que você enriqueça. É parar de ter medo da riqueza, é parar de ter preconceito com a riqueza. Eu me lembro que um dia um cara chegou no final de uma das minhas pregações e ele falou assim: cara, eu não gosto de dinheiro, porque toda vez que eu pego dinheiro eu noio tudo, eu uso tudo em droga. Eu falei: cara, dá o dinheiro para sua mãe. Sua mãe não usa droga. Aliás, você já roubou coisas na casa da sua mãe, vai pagando ela tudo que você roubou. Se o dinheiro te faz pecar, semeia todo ele, cara. Falei: dá aqui na igreja, a gente vai fazer mais igreja, a gente vai enviar mais missionário. Então, culpar o dinheiro pelos seus erros, pela sua ganância, pela sua bagunça emocional é fácil. Difícil realmente é entender que o dinheiro pode ser servo de Deus ou pode ser mamon. Robert Marx, beijo no seu coração, meu amigo. Então, Mateus 11, versículo 4, olha só. Voltem e conte a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. Note que toda a cura que Jesus fez aqui, o antônimo é a cura, né? O leproso é purificado, o surdo passa a ouvir, o cego passa a ver, o morto ressuscita. Quando chega na vez do pobre, Jesus fala: pregue o evangelho para ele. Então a pobreza é uma condição emocional, é uma condição mental, e o agravante dela é ser uma condição espiritual. Então tem gente que até tem grana, e tem bastante grana, mas a condição espiritual e emocional é de pobreza. Então, para sarar a pobreza, para sarar da pobreza, você precisa das transformações de entendimento do evangelho. Precisa de transformação do entendimento que o evangelho vem sobre nós. Primeiro, a nossa mente é preparada. Se você está no 16º dia da live, você sabe que Deus vem nos preparando até aqui, vem nos equipando até aqui para coisas como essa entrar dentro da gente. Amanhã eu vou falar algumas coisas na prática para que você possa enriquecer. Judson, te amo, meu amigo, Deus abençoe. Então olha só, se você acha que você veio de uma família frágil financeiramente, uma família sem prosperidade, você vai repetir isso. Talvez você precise lá liberar a sua família, liberar perdão, amá-los, entender que eles não poderiam ter feito o melhor. Libera eles, porque senão você vai replicar todo o ambiente em que você foi criado. Eu me lembro de uma tia minha, Flavinha, Deus abençoe, eu lembro de uma tia minha falando pro meu primo quando ele pediu uma bicicleta: eu não tive, você não vai ter. Então cala a boca e para de chorar. O meu pai não teve, mas ele me deu. Então quem cumpriu com mais nobreza o governo de seus filhos não foi minha tia, foi o meu pai. Então, crenças limitantes, eles vão travar a sua mente e você vai ficar replicando a conduta antiga.
E os crentes vão lá e batizam isso de maldição hereditária. Talvez se chame burrice hereditária. É necessário realmente o rompimento do evangelho. O evangelho, ele te cura de toda a escassez. O evangelho, ele te liberta de toda escassez. Gabriela, Deus abençoe. Ele te transforma de toda escassez. Ele tira você de um lugar de escassez e leva você para um lugar de prosperidade. Então não é sobre quantidade de dinheiro a riqueza. Numa das minhas próximas lives eu vou falar sobre o meu algoritmo de riqueza. Eu tenho um algoritmo, eu desenvolvi uma coisa para mim e para minha esposa. A gente colocou, isso é riqueza? Ela disse, isso é. Eu falei, então a gente vai viver isso. E realmente não tem a ver com acúmulo de dinheiro, mas tem a ver com um conjunto de coisas que é o nosso estilo de vida, e eu e a minha esposa entendemos que aquilo é riqueza. Cada um pode ter o seu algoritmo. Cada um pode ter o seu estilo de vida. O que você não pode ter é o estilo de vida da escassez. Se você ele já está te empurrando, e dentro do seu ser ele já está clamando por mais. A escassez não é o lugar aonde Deus habita. Então o primeiro texto que eu li, a prosperidade é símbolo da aliança de Deus com o homem. Tem alguém feliz ainda? Você está feliz? Faz um barulho aí. Muita gente precisava estar nessa live aqui, gente. Leonardo, Deus abençoe. Agora olha aqui, eu li um princípio no Antigo Testamento e agora eu vou ler algo no Novo. 2 Coríntios 8:9. Pois vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Então, se alguém queria refutar o texto do Antigo Testamento, Jesus se fez pobre para que você se fizesse rico. Leandro, mas o que é riqueza para Jesus? Está tudo aqui na palavra. Eu posso ler para você e vou ler para você. O que é riqueza para Jesus? Riqueza para Jesus é exatamente o que eu estou pregando aqui, porque foi o que eu li na Bíblia. Então a riqueza, ela é a provisão abundante da parte de Deus. Thaís, Deus abençoe. A provisão abundante da parte de Deus, que primeiro envolve sua mente, transforma ela por meio de uma cultura. E aí nos traços da sua vida, você vai demonstrando a frutificação da riqueza. Quer que eu te diga o que é pobreza? Pobreza é um cara ter 5 iPhones no mesmo ano, porque ele quebrou 4, porque ele não tem cuidado. Ele tem muito dinheiro. Gente, com o perdão da expressão, ele é um trouxa. Porque ele deveria cuidar. Tudo bem, caiu, quebrar sem querer ok. Mas vai quebrar 5? Para dopar o filho que ele não ama, ele vai ficar dando telefone na mão do filho para o filho quebrar? Isso está errado. Isso não é símbolo de riqueza. Isso é símbolo de uma pobreza mental e cultural. Eu tenho um carro, tá atrás aqui do meu celular aqui na live. Meu carro é 2010. Ele é velhinho, mas é um carrão que eu comprei de uma senhora que era colecionadora, cuidava muito bem. Eu cuido ainda melhor. Não é porque ele é velho que eu não vou ter interesse. É velho, mas é meu. E é muito bem cuidado. E é onde eu passo, alguém fala, cara, que legal. Quanto ele vale? Ele não vale só o que ele é. Ele vale o estado que ele está, ele vale o cuidado que ele tem. Então, se você cuida bem da sua empresa, se você cuida bem do seu negócio, bem além do que ela deveria ser e produzir, você começa a criar um equity. Ela começa a ter uma história mais alta, ela começa a ter uma história mais potente, ela começa a ter uma história de valor ainda maior. Então presta atenção, Lucas 16, versículo 9. Usem as riquezas desse mundo ímpio para ganhar amigos.
de forma que quando ela acabar, esses os recebam nas moradas eternas. Aqui não está falando para você usar a oração para ganhar amigos, não está falando para você usar o jejum para ganhar amigos, não está falando para você usar um abraço ou um sorriso para ganhar amigos, está falando, use a riqueza desse mundo ímpio. Aqui está falando que o evangelismo, o cuidado de pessoa, o pastoreio, você tem que investir dinheiro. Você precisa investir dinheiro. Você precisa acreditar tanto no seu ministério que o maior investidor do seu ministério tem que ser você. Gaste seu tempo, gaste sua determinação, gaste sua disciplina, gaste seu dinheiro. Esses irmãos que você investiu grana para alcançá-los, um dia eles vão estar nas moradas eternas e muitos deles vão chegar antes de você. E eles vão testemunhar de que a salvação veio por meio da sua vida. Versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas do mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Olha só, eu estou só falando de riqueza dessa terra. E a Bíblia diz aqui nesse texto que ela é insignificante perto das verdadeiras riquezas que Deus vai confiar. Eu sinto muito em dizer para todos os ricos fúteis que tudo que eles só têm é grana, que na eternidade vai existir uma moeda ainda mais alta. E essa moeda vai ser dada como honra para aqueles que foram fiéis no pouco. O pouco não é pouco dinheiro. O pouco é essa vida. Se você for fiel aqui nessa vida que é pouca, você vai ter muita frutificação e recompensa de honra na eternidade. E aquela vida é muita, aquela vida é abundante. Aquele posicionamento é para sempre. Irmão, aqui você malha e se ficar um mês sem malhar, você perde o shape que você ganhou. Mas o que você vai ganhar para a eternidade, você vai viver a eternidade toda. Use o dinheiro desse mundo caído para estabelecer cultura, para elevar a vida das pessoas, para frutificar sobre elas. Então, um dia o Senhor virá e Ele confiará para você as verdadeiras riquezas. Então, me permita, Milena, Deus abençoe. Eu vou ler mais uma vez isso para vocês. 2 Coríntios 8, 9. Vocês conhecem a graça de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo? Ele é rico, se fez pobre, para que sua pobreza nos transformasse em ricos. Então, não é com quanto dinheiro eu tenho que eu me torno rico, é na pessoa de Jesus. A riqueza de Deus, ela tem a ver com a minha mente, a riqueza de Deus tem a ver com o meu coração, a riqueza de Deus tem a ver com a minha saúde, a riqueza de Deus tem a ver com o meu tempo, a riqueza de Deus tem a ver com eu ter possibilidades monetárias de ajudar outros. A riqueza de Deus é um conjunto de coisas que superabundam a nossa vida. Gente, todas as minhas lives ficam gravadas. E para essa funcionar na vida de alguém, você devia ver todas. Porque eu estou construindo uma cultura dentro das pessoas aqui. Não é um episódio. É uma mensagem ligada a outra, ligada a outra, ligada a outra. E esse conjunto todo vai estabelecer uma cultura mais alta sobre a sua vida. E é de graça, Deus abençoe. Sabe por quê? Porque a minha riqueza é abençoar outros. É repartir com outros. É equipar a vida de outros. Agora olha isso. Vocês lembram que eu li Deuteronômio? Eu li Deuteronômio para vocês. E lá fala que o sinal da prosperidade de Deus na vida de alguém é o sinal da sua própria aliança. Mas olha o que diz 2 Coríntios 9, versículo 11. Segura isso. Diana, Deus abençoe. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, não é de uma forma, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, por nosso intermédio. E a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Tem pessoas aqui nessa live que elas já experimentaram da nossa semeadura. Elas já experimentaram do governo nosso mais alto, que está acima da necessidade e realidade humana.
E tem pessoas aqui na live que também já fizeram isso por nós. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Então não é de uma forma. Você quer ser enriquecido só com dinheiro? Não. Você deveria ser enriquecido de todas as formas. De todas as formas. Enriquecidos com o tempo, enriquecidos com a saúde emocional, enriquecidos com o entendimento mais alto de sabedoria, enriquecidos com dinheiro, com habilidades, para que possam ser generosos em todo o tempo. Tem um cara aqui na live, ele me trouxe para os Estados Unidos em 2013. Ele pagou meu visto, ele pagou o meu passaporte e ele me trouxe para... Tá aqui na live. Ele me trouxe para orar na empresa dele aqui na Flórida. A semente dele foi tão poderosa na minha vida que hoje eu sou um pastor nos Estados Unidos, morador nos Estados Unidos, tudo a partir da semente dele. Agora ele está aqui na minha live recebendo uma recompensa daquelas sementes que ele derramou na minha vida. Tem pessoas aqui na live hoje que são muito ricas. Mas quando eu fui no restaurante, eu pulei na frente e paguei a conta. Por quê? Porque o semeador, ele não dá só para os pobres. O semeador sempre ele reconhece uma terra fértil e ele semeia. Elaine, Deus abençoe. Tem pessoas aqui na live que já alugou carro, foi me buscar no aeroporto quando eu chegava aqui nos Estados Unidos. E fazia isso para ter um carro maior do que ele tinha, para carregar todas as minhas bagagens, minha família. Eu nunca pedi isso. Eu viria de Uber. Mas o cara entendia que isso era honra. E isso tem a ver com a nossa amizade de anos. Então a honra e a riqueza, ela não tem a ver com posses e quantidades monetárias. Ela tem a ver com um conjunto de princípios e fundamentos que tornam você mais nobre. Então tem gente que não tem muita grana, mas ele é rico. E só está faltando a grana chegar a mais na vida dele. Porque já tem toda uma cultura de nobreza. A forma com que ela trata a cafeteira dentro de casa e ele trata o carro são sinais de riqueza. Porque o rico de verdade, ele não vai comprar 10 vezes a mesma coisa porque ele usou errado. Não, ele administra muito bem todas as coisas, porque riqueza é um conjunto de coisas que transformam a nossa vida. Gente, eu vivo disso, minha esposa vive disso. O Senhor prosperou tudo isso na nossa vida, através da gente absorver aquilo que a gente via, lia, recebia de Deus. Nunca fomos preconceituosos em nenhuma mesa. Todas as mesas que a gente sentou, a gente ensinou. Mas todas as mesas que a gente ensinou, a gente também aprendeu. É muito difícil na nossa mesa alguém só aprender da gente. Mesmo porque eu quero ser salvo na eternidade, eu sou crente, eu quero receber uma palavra que me edifique, eu quero receber o que quer que seja, um código que me transforme, uma chave que mude a minha vida. Eu quero receber um aconselhamento. Por quê? Porque parte do meu algoritmo de riqueza é o aprendizado, é o conhecimento. Então note que muitos pobres são muito orgulhosos. No nível da sua pobreza é o nível do seu orgulho. Eu não pergunto nada para ninguém, eu não quero saber de nenhum playboy. Aí, ou então está numa crença limitante, eu estou sem grana para pagar um curso, é por isso que eu não prospero. Gente, dá para zerar conteúdos na internet gratuito e ter uma grande ideia e mudar de vida. Dá para zerar essas lives e ir muito além. São 16 lives suficientes. Se eu nunca mais fizesse, isso já seria suficiente para mudar a sua vida. Tem alguém feliz ainda? Coloca aí se você está feliz. Provérbios 19, versículo 7. Quem ajuda os pobres empresta ao Senhor e o Senhor o recompensará. Você tem costume de ajudar o pobre? O pobre é uma terra extremamente fértil para você fazer um empréstimo para Deus, e não sou eu que estou falando. Quem ajuda os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará. O texto já está falando tudo.
O Senhor vê o que você fez, você emprestou para o Senhor e Ele vai te recompensar. Hannah, Deus abençoe. Isso é muito louco, minha gente. Isso é muito abundante. Eu não sei se você já percebeu que quando você semeia uma grana para o mendigo, uma grana para o pobre, eu não sei se você já reparou, Salomão diz que quem faz isso empresta a Deus. Bruno, Deus abençoe. Você já percebeu isso? E cara, e aquilo faz bem para você. A Radassa sai, minha filha de 11 anos, ela sai comigo na rua, ela quer dinheiro para dar para quem precisa. Não importa o país, não importa a cidade, ela quer dinheiro para dar para alguém. E se ela dá dinheiro para alguém, ela dá uma pregadinha para alguém. Ela já acabou com toda a grana dela numa mesada, dando dinheiro para pessoas que precisam. Você acha que eu estou preocupado com o futuro da Radassa? Você acha que o futuro da Radassa realmente é eu deixar o dinheiro para ela pagar a universidade dela? Segundo esse princípio, quem dá aos pobres empresta a Deus. Cara, você tem empréstimo com Deus. Você poderia orar hoje humildemente: Senhor, tô meio sem grana, mas Pai, eu já fiz tantos empréstimos para o Senhor poderia me recompensar, como diz o texto? Jonathan, Deus abençoe. Você só pode fazer isso se você viveu pela fé. Você só pode viver isso se você viveu pela fé. Então teve dia que eu falei: Deus, vou passar um aperto essa semana. Se o Senhor não me recompensar naquele empréstimo, naquele outro, eu não vou ter o que fazer. Quando você começa a olhar isso, você percebe que o pobre é uma das riquezas da igreja. E se a igreja fosse igreja com eles, políticos não fariam manobra sobre eles, porque eles seriam bem amparados pela igreja. Ana, Deus abençoe. Amparados pela igreja. A viúva é amparada pela igreja, o órfão é amparado pela igreja. O estrangeiro é amparado pela igreja. Gente, os Estados Unidos é muito rico, porque não tem como você ser imigrante nos Estados Unidos e não receber algum tipo de ajuda dos Estados Unidos. Não tem como. Rafa, Deus abençoe. Não tem como. Gente, a forma com que eles me deram o documento, eu entreguei tudo, mostrando todos os feitos, todas as coisas que a gente fez. A hora que nós entregamos, eles olharam: os Estados Unidos precisa disso. Os Estados Unidos precisa de pastor assim. Precisa. Porque a comunidade brasileira está crescendo, vocês precisam prosperar isso. Gabi, Deus abençoe. LC Morgado, Deus abençoe. Então vamos lá, a parte final. Quem está feliz aí? Fala comigo, vocês estão recebendo, gente. Gente, é difícil para mim segurar meu coração quando eu estou falando disso. Eu não falo em qualquer lugar. Eu não gosto de falar sobre esse assunto em lugar duvidoso. Não gosto de falar desse assunto no meio de pessoas duvidosas, porque alguém pode se aproveitar desse assunto para manobrar pessoas. Você nunca vai ver eu fazendo uma foto forçada, forçando uma riqueza da terra para eu ensinar esse princípio para você. Eu ensino porque Jesus é maravilhoso e a gente carrega isso dentro de nós, desde os meus filhos até os meus pais. Todos nós vivemos num nível absurdo de prosperidade. 2 Coríntios 9:10. Aquele que supre a semente de quem semeia e dá pão para quem come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. A gente percebe que o pobre sempre tem uma mesa diante do Senhor. O próprio Jesus falou: os pobres sempre tereis convosco. Agora, o clímax da live é: você quer ser pobre ou você quer ser rico? Se você quer ser pobre, não tem problema nenhum. Não é pecado. Mas se você quer ser rico, você pode pecar. Porque se você for rico sem responsabilidade, se você for rico sem obras, se você for rico sem ajudar o mundo a ser melhor,
sua riqueza é vã. Sua riqueza tem a ver somente com você. Você consegue entender isso? Ele dá pão para quem come. Sempre vai ter pão de graça na presença de Deus para quem está faminto. Mas ele dá semente só para quem semeia. Ele dá semente só para quem semeia. Se você semeia, ele vai te dar ainda mais. Então esse princípio está falando assim: pão para quem come é nível elementar. Dai-nos hoje o pão de cada dia. É parte da oração do Pai Nosso. Ele dá pão. Só que semente é um nível maior. Ele não dá semente para você comer. Ele não dá semente para você fazer uma coleção. Ele dá semente para quem vai semear. Ele dá semente para quem vai mudar a vida de outras pessoas. Para quem vai superabundar. Para quem vai simplesmente fazer algo com aquela semente. Ele vai multiplicar aquilo. Não só para ele, mas ao redor de todos. Verso 11, vocês serão enriquecidos. Aqui que está o contexto do versículo. De todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio a generosidade resulte em ações de graças a Deus. Gente, a pessoa realmente rica, ela está pronta. Ela é como um policial que está pronto para defender a população. Uma pessoa rica e próspera, nascida de novo, ela está pronta todo o tempo para lançar uma semente. Ela tem uma bandeja nas mãos e a bandeja vai ficando cada vez maior com os elementos que Deus dá, para que pelo caminho por onde ela passa ela entenda: isso é dessa pessoa, isso é daquela pessoa, isso é daquela pessoa. Eu tenho um testemunho. Há muitos anos atrás, isso era um dinheiro muito absurdo. Hoje não é pouco, mas há muitos anos atrás era muito absurdo. Chegou nas minhas mãos e não foi no ministério, chegou para mim. Pessoas foram me dando um envelope, Deus mandou eu semear isso na sua vida. Teve um mês que chegou 40 mil reais na minha mão. E eu senti quando tudo aquilo chegou que nenhum real tinha a ver com a minha vida. Nada, R$0. Foi mês que a gente deu entrada na universidade que pessoas não tinham condição, depois conseguiram o FIES. Foi mês que a gente conseguiu arrumar carro de irmão que estava quebrado. Foi mês que a gente conseguiu dar dentadura para uns senhores que não sorriam na igreja, porque tinham o dente estragadinho. Era entender que aquilo nada era um fruto. O que é fruto eu não como. Mas tudo aquilo era semente. Gente, Renata, Deus abençoe. Vocês sabem qual é o nível mais alto de encontro dos bilionários da Terra? Quem sabe onde é? Não é numa igreja, não é num restaurante, não é no esporte, não é em cima dos seus Rolls Royce, não é nos seus navios, barcos. Você sabe aonde é o encontro dos homens mais poderosos da Terra? Quem chuta onde é o encontro dos homens mais poderosos da Terra? Filantropia. A filantropia é o encontro para ver o que a gente vai fazer com os órfãos. É um encontro para ver o que a gente vai fazer com os pobres. O lugar mais alto de você encontrar é nesse lugar. É o lugar da boa ação. Que muitas vezes nem a igreja não vai. Porque o pastor está cuidando dele, as ovelhas estão cuidando delas e todo mundo está querendo crescer sozinho. O lugar de filantropia é onde as pessoas mais ricas do planeta eles querem estar. E ali eles se encontram. A maioria deles não sabe semear em Deus. A maioria deles não crê assim. A maioria deles quer fazer alguma boa ação para os pobres. Mesmo porque há uma grande dedução de imposto também. Não é só porque eles são bons. Mas a base, o princípio é maravilhoso. Esses foram enriquecidos e estão sendo generosos em todo o tempo. Você consegue entender isso?
Cara, eu já vi brasileiro que chega aqui e come aqui, e chega na hora dele dar uma gorjeta, ele fala, não vou dar isso não. Faz parte de uma cultura mais alta a gorjeta. No Brasil eu dava gorjeta em todo lugar que eu ia. Vocês não têm noção, já teve dia de eu dar o dinheiro que era... Eu pus R$50 de gasolina e dei 50 pro frentista. O que você acha que acontecia quando tinha 10 carros esperando? Os frentistas ficavam brigando para ver quem ia pôr gasolina no meu carro. Eu não provoquei isso, nem pedi para alguém, mas eles sabiam, cara. Eles são um dos poucos caras que aparecem aqui. Cara, dias que eu dava dinheiro, era dias que eu lembrava que aqui nos Estados Unidos você põe a sua gasolina e no Brasil alguém põe para você. Dias de frio que congela a mão, fica fedendo combustível. Eu pensava nisso, eu falava, frentista é de Deus, gente. Frentista é a melhor coisa do mundo. Garçom também. Gente, a empregada também. A diarista também. A gente não é rei para alguém ficar trabalhando pra gente. Agora, qual que é o problema da minha mentalidade de cultura? É que todo mundo que vai trabalhar para mim, alguma hora ele vai reinar e não vai trabalhar mais para mim se eu ficar ajudando todo mundo. E eu não tô nem aí. Se alguém me ouvir, ele vai sonhar, vai voar e vai fazer uma coisa mais alta. Eu quero isso. Eu quero que todo mundo prospere, que todo mundo enriqueça. Porque a Bíblia diz aqui, vocês foram enriquecidos de todas as formas. E todas as formas não é só grana. Todas as formas não é só dinheiro, todas as formas é com inteligência, com sabedoria, com conhecimento, com saúde, com conexões, com amigos. Para que possa ser generoso em todo tempo e qualquer ocasião. E que por nosso intermédio resulte em ações de graças a Deus. Se aquilo que você semeia na vida de alguém resulta em ações de graças a Deus, ele agradece a Deus por aquilo que chegou na vida dele. Então sua semente foi poderosa. Se você pega alguém e transforma ele num aprendiz, e de aprendiz ele se torna alguém próspero, esse alguém vai ter tanta gratidão pela sua vida, que essa gratidão vale mais do que muito dinheiro, gente. Valente, Deus abençoe. Israel, Deus abençoe. Vale mais do que muito dinheiro. A gratidão de um homem vale mais do que muita grana. Ele sabe que você entrou na vida dele, na vida dela e tudo mudou. Isso é a riqueza. Isso faz parte da riqueza. Se a sua semente cai numa terra e aquilo se torna graças a Deus, alguém vai glorificar a Deus, alguém vai agradecer a Deus. Essa provisão veio e mudou tudo. Se alguém faz assim, é por isso que você é rico. O serviço ministerial de vocês, que vocês estão realizando, não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova do serviço, outros louvarão a Deus pela sua obediência, que acompanha a confissão de vocês, que vocês fazem do Evangelho, e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Gente, generosidade para mim não é só grana, generosidade para mim também é tempo. Presta atenção, tem muita gente que não chama atenção de ninguém na igreja. Porque ele não é ninguém, ele não tem nada. Mas eu amo ouvir essas pessoas. E eu sei que se você destrava o tesouro de alguém dentro dele, ele vai ter muita gratidão. E se não tiver, Jesus vai te abençoar muito. Os cegos que foram curados, nem todos voltaram. Não havia gratidão dentro de todos. Então a maior cegueira não era a falta de visão, a maior cegueira era a pobreza da minha visão. Existem pessoas que têm uma pobreza de visão, eles não podem ver o que é mais belo no mundo. Existem pessoas que têm os ouvidos pobres, ele só quer ouvir bobeira, porcaria, só quer ouvir fofoca. Existem pessoas que têm o coração pobre, ele quer colecionar coisas horríveis. Jonathan, Deus abençoe. Mas existem pessoas que o seu ouvido o enriquece, seus olhos o enriquecem,
Sua boca enriquece, seu coração enriquece. Automaticamente ele é um marido que enriquece a esposa e os filhos. Gente, esses dias eu olhei para minha esposa, ela estava trabalhando muito. A gente não tem ninguém que nos ajude aqui. Não temos empregados, não temos diarista. Vida nos Estados Unidos não é boa como a vida do Brasil. E só quem mora aqui entende o que eu estou falando. Só quem mora aqui. Bre, Deus abençoe. E um dia ela saiu comigo, ela estava cansada, e aí ela não se maquiou, ela não arrumou o cabelo. Aí eu olhei para ela e falei assim: nossa, amor, você tá mal, hein? Ela olhou para mim e falou: tô feia? Falei: quanto você quer para ficar bonito? Ela falou tipo assim, um valor pequenininho. Aí eu fui lá e semeei na vida dela 20 vezes mais do que ela falou. Rossato, Deus abençoe. Na hora ela ficou assim: meu Deus, mas que isso? Falei: amor, foi o primeiro fôlego que eu recebi esses dias. E eu quero que isso mude sua vida. Traga alegria pra você, traga felicidade. Gente, mulher feliz é mundo feliz. Já diz um ditado aqui nos Estados Unidos. Romeu, Deus abençoe. Mulher triste é um mundo triste. Às vezes a maior semeadura de você é na sua esposa, é no seu marido. Erondina, Deus abençoe, nos seus filhos. E de verdade, o maior jeito de você enriquecer, eu vou falar isso amanhã na live. Amanhã você tem que estar aqui de novo. É enriquecer sua mente, seu conhecimento, seu coração. Se você investir em você, onde você for, lá você está. Se você prosperou num país, se mudar de país, você prospera no outro. Se você fez tudo que é certo, correto e honesto num lugar, você vai fazer em outro. Num bairro, você vai fazer em outro. Numa profissão, você vai fazer em outro. Porque você se tornou. A sua realidade não é quanto você tem. A sua realidade é o que você se tornou. O maior investimento que você precisa fazer é em si mesmo. O maior de todos os investimentos é investir no seu conhecimento. É investir na sua busca. Fabiano, Deus abençoe. É investir... Tatear, Deus abençoe, no seu conhecimento, no seu entendimento. Amanhã eu vou falar sobre isso. Põe a mão no seu coração para parecer que está acabando. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, abençoa poderosamente a vida dessas pessoas, desses meus amigos. A vida daqueles que estão aqui e querem se tornar não só aqueles que comem pão, mas aqueles que têm semente para semear. Senhor, em nome de Jesus, vem com tua prova, vem por favor, Pai, com a tua comprovação de aliança na vida de cada um, porque a prosperidade é uma comprovação da sua aliança. Pelo poder do nome que é sobre todo nome, transborda em riqueza na vida de cada um. Jesus, o Senhor é rico e se fez pobre para que na sua pobreza nós nos tornássemos ricos em ti. Muda completamente, para a honra e glória do teu nome, a vida das pessoas que estão aqui. Expande suas mentes, seus olhares, expande sua audição, expande seu poder cognitivo, expande, Senhor Jesus, todos os seus princípios e fundamentos. Entrega para cada um pão para que eles comam e semente para que eles semeiem. Pelo poder do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Falou Jesus, Deus abençoe. Deus abençoe, galera. Beijo no coração. Estou muito feliz de compartilhar essa palavra com vocês. Eu não compartilho isso com todo mundo, só com os meus amigos mais íntimos. Deus abençoe. Valeu. Beijão. Tchau, tchau.